Beleza, galera do canal do Barba Solar. Hoje nós vamos ter uma super aula falando sobre String Box CC ou DC. Na verdade elas são a mesma coisa, mas você pode ver as duas nomenclaturas na internet, porque na realidade DC é do inglês Directed Current e aqui do Brasil CC é corrente contínua, mas elas são a mesma coisa, porém alguns lugares você vai encontrar esse tipo de String Box aqui que já está desmontada como String Box CC ou String Box DC. E aí, você quer saber tudo sobre este tipo de componente? Então acompanhe a gente nesse mais novo vídeo aqui do Barba Solar. Vem comigo! Então pessoal, aqui nós temos dois modelos de String Box desmontados aqui para vocês verem, mas nós também vamos analisar as diferenças e nuances da String Box da Clamper que está lá no meu sistema. A gente já vai chegar lá. Só que aqui a gente já vê praticamente toda a estrutura que é necessária para a gente aprender tudo que tem para ser aprendido sobre String Box, tá certo? E um recadinho importante, essas duas String Box foram colocadas lá no nosso grupo de ofertas por preços extremamente baixos. Foi um colega aqui, parceiro do canal, que comprou um lote de uma empresa de energia solar que havia falido e isto tudo aqui foi vendido. Isso aqui por R$140 e isso aqui por cerca de 250, o que são preços absurdamente abaixo do mercado. E lá, não é sempre, mas recorrentemente eu sempre posto essas promoções lá. Quem só tá aqui no YouTube não acompanha essas promoções, então vamos entrar nos links que estão aqui na descrição. E se você também quiser adquirir uma String Box como essa, também vai ter link aqui na descrição. Então vem aqui comigo. Então pessoal, aqui nós temos a String Box da ABB, tá certo? E aqui a gente vai citar os componentes que se tem aqui para vocês entenderem para que cada um serve, e existem algumas coisas que vocês precisam pensar a início. A primeira é que uma String Box, ela nada mais é do que um ponto de apoio, aqui, um ponto de interseção entre as placas e o inversor. Então, automaticamente aqui tem que ter um local de entrada e um local de saída. Se você entender isso, automaticamente você já fica mais ali esperto com as coisas, você já fica assim mais ligado. Então, no caso dessa String Box aqui da ABB, ela é uma String Box de duas entradas, porém uma saída, tá certo? Isso é algo muito importante da gente entender, pessoal, é que existem diferentes tipos de String Box, tá? Existem String Box de uma entrada e uma saída, duas entradas e uma saída. Existem aquelas que são as Combiner Box, que aí já vai ter fusíveis, já vai ter outras coisas ali que vão ter 3 entradas e uma saída, 6 entradas e 2 saídas, mas a gente vai focar aqui apenas nessas duas e mostrar um pouquinho também ali da Clamper, que são String Box aqui que podem ser usadas como 2 entradas e uma saída, ou uma entrada e uma saída. Esta maior da Honesto, que eu mostrei agora há pouquinho, ela é de 2 entradas e 2 saídas, assim como a da Clamper. É bom dividir isso aqui para vocês entenderem que existem diferentes tipos. Então, vamos retornar aqui. Os componentes principais aqui da String Box, tá certo? São aqui 3, tá certo? Nesse caso aqui, como não tem os fusíveis solares aqui, tá bom? A gente vai ter as borneiras, a chave seccionadora, que é quem de fato desliga e liga os painéis, e o corpo de DPS. Essa trinca aqui é o que você vai ver sempre aí nas suas String Box. Você sempre vai ver ao menos esses 3 tipos de componente. Novamente, as borneiras de conexão, chave seccionadora, o corpo de DPS e as borneiras aqui de saída, né? Borneira, chave seccionadora, DPS, tá? É importante a gente saber para que cada um deles vai servir. Obviamente, as borneiras vão servir para os encaixes dos fios, tá certo? É onde você vai diretamente colocar aqui os cabos, olha só. Aqui no caso é o cabeamento de entrada, tá certo? No caso dessa daqui, como ela é 2 entradas, mas apenas uma saída, ela tem esse pequeno jumper aqui, esse negocinho laranja aqui, ele fica bem preso, não vou tirar agora. Ele é muito apertadinho, tá? E ele serve justamente para fazer um jumper, e aí você pode alimentar aqui dos dois lados. Aí você decide, se você quiser usar essa String Box aqui como uma entrada e uma saída, você apenas alimenta um desses lados que eles vão estar jumpeados, tá certo? Então aqui é as borneiras. Este tipo de borneira aqui que vocês estão vendo
ela pode tranquilamente ser usada com conectores, como vocês estão vendo aqui. E aqui por cima também, olha só. Aqui vocês veem que ele tem borneiras aqui e vocês colocam um terminal do tipo ilhós, tá certo? Existem algumas string box que não dá para usar esse daqui e eu já vou explicar para vocês a diferença, tá certo? Aqui as borneiras elas servem para fazer as conexões e facilitar as instalações dos terminais aqui para que você tenha acesso. E normalmente as string box que são normatizadas, elas sempre vão ter as identificações. Aqui vocês podem ver S e S com símbolo de mais e SS com símbolo de menos. Ah, Barba, o que é isso aqui? Muito simples, pessoal. Aqui é S é de string, né? Que em inglês não é string, é com S só, string, tá? E aqui é o string mais das duas strings que você pode pôr, ou no caso você pode pôr apenas uma também. E aqui o mais e o menos, tá? Aí elas vão entrar aqui na chave seccionadora. Josi, dá um foco aqui embaixo, deixa eu girar aqui a chave seccionadora. Observa aqui, a gente tem algumas informações. A primeira delas é a IEC, que ela segue, que é a 60, no caso que 60947-3. Ela indica que o uso até de 25 amperes até 1000 volts, mas com um pico máximo de 32 amperes aqui. Made in Estônia, tá certo? E isso é muito importante da gente ver. Olha a pressão que isso aqui é, ó. Por que eu estou fazendo esta ênfase aqui, tá? Porque em muitas string box, inclusive até eu no início, antes de entender tanto quanto eu entendo aqui da elétrica, eu sei que muitas pessoas podem até me julgar por isso, mas sim, eu admito, lá no início do canal, eu não tinha tanto conhecimento assim quando eu comecei. E acredito que isso seja normal, a gente vai evoluindo ao longo do tempo. Mas string box, principalmente desse tipo de inversor híbrido que a gente utiliza altíssimas tensões ali na casa dos 200, 300, 500 volts, tá? Nós temos que fazer uso deste tipo de componente, tá? Eu tenho um vídeo mais detalhado sobre isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, mas para altas tensões como as que a gente trabalha, principalmente com os inversores híbridos, nada de usar disjuntor, é chave seccionadora, tá certo? Tá bem? E aí, como o próprio nome aqui já fala, a chave seccionadora é aquela que vai fazer a secção, ou seja, é aquela que vai fazer aqui a troca do ligado e desligado. Aqui no caso dessa ABB, a gente tem até o símbolo aqui de on e off, e aqui a gente tem uma setinha, então desse lado aqui ela está fechada, deste lado aqui ela está aberta, e ela tem plenas condições de seccionar a plena carga, o que é muito importante. Então basicamente isso aqui é um liga e desliga, tá certo? E aí a gente vai ter aqui o corpo de DPS, tá certo? Que nesse caso aqui, a ABB ela fabricou tudo, né? Vocês podem observar aqui que tanto a chave seccionadora quanto o corpo de DPS é da própria ABB. Nem sempre será assim. Em alguns casos, a chave seccionadora pode ser de outra marca e o DPS da marca que fabrica a chave aqui no caso, né, e tal, ou a própria case aqui. Não tem nenhum problema se for diferente, tá certo? Só tem que atender às normas que exigem aqui no Brasil, tá? Normalmente, as string box prontas que vocês vão encontrar para altíssimas tensões. No caso, esses aqui são para 1100 volts, tá? Aí você pode se perguntar, tá, Barba, mas eu posso usar um DPS de maior tensão, mesmo eu usando uma string ali? Ah, vai, eu só tenho 200 volts de painéis, eu posso utilizar um DPS aqui de 1000 e tantos volts aqui? A resposta para isso aqui é bem simples, tá, pessoal? Sim, você pode tranquilamente utilizar um DPS de maior tensão. Muitas das vezes, apesar de realmente aqui dentro desses componentes aqui, realmente ser o mesmo componente que você utiliza lá na sua casa, no seu quadro CA, o quadro AC, né, no caso, aqui dentro também vai ter um MOS, né, um varistor, tá? Que é o responsável por dispersar energia elétrica, tá bem? E aí muita gente pensa em seguir a mesma lógica, ou seja, eu vou colocar um DPS da tensão a mais próxima possível porque ele vai me proteger mais facilmente. Mas no caso de raios, pessoal, nós estamos falando ali da ordem de centenas ali de milhares de volts, tá?
são um negócio muito impressionante. Então o que é que acontece? Mesmo um DPS, no caso como esse aqui de 1100 volts, que é mais do que o dobro do que eu vou utilizar, por exemplo, no máximo ali do meu MPPT, ele vai estar atuando como se deve. Porque o raio, se ele realmente induzir uma tensão elétrica até chegar ali no seu inversor, vai ser uma tensão muito alta, não vai ser uma tensãozinha ali baixa, tá certo? E aí uma outra dúvida que eu sei que pode surgir é que vocês vão pesquisar e vocês vão ver que não, a chave seccionadora, ela não atua por sobrecorrente, ela é um acionamento manual. E aí você pode se perguntar, tá, Barba, mas o disjuntor, ele geralmente ele não vai desligar e vai proteger sobre sobrecorrente no meu sistema fotovoltaico? Nós vamos ter uma aula também sobre disjuntores, as curvas e as características. Mas de resposta imediata no teu sistema fotovoltaico, ele não vai proteger contra sobrecorrente, tá certo? É por isso que nessas string box aqui, que são regulamentadas, nem se faz uso delas, só naquelas que fazem uso em paralelo, como eu expliquei, que vai ter a presença do fusível, tá certo? Então, retornando aqui, a gente tem a presença aqui do corpo de DPS, e o que é que os DPS eles vão fazer, Barba? É aqui onde vai direcionar para o terra. Aqui vocês vão ver que entra aqui o cabo positivo, o cabo negativo e tem uma saída aqui para aterramento, tá certo? Aqui com as borneiras, tá certo? Para que serve isso daqui? Porque o DPS ele é justamente isso, ele é um dispositivo de proteção contra surto, é literalmente isso que quer dizer DPS. E aí ele vai identificar que esse surto entrou por aqui, caso o próprio varistor não dê conta aqui, ele vai desviar aqui para o aterramento, tá certo? Fazendo assim um desvio desse surto aí, não entrando aí no seu sistema fotovoltaico, tá certo? No seu sistema solar off-grid ou on-grid, tá? E um detalhe bem interessante é que os DPS hoje em dia, eles são todos modulares, a sua esmagadora maioria, tá? Vocês podem estar vendo aqui que eu retirei aqui o cartucho e aqui vocês vê as conexões dele aqui, tá certo? E por que isso aqui é muito interessante, tá certo, pessoal? Em muitos projetos, vocês vão ver que as pessoas não se utilizam de string box, tá? E, como eu estava mencionando, hoje em dia é muito comum que você consiga remover os cartuchos aqui no caso aqui do DPS, tá certo? É muito comum que isso ocorra, que você consiga removê-los para que você faça uma substituição. E é muito importante que você os tenha em mão, porque é o seguinte, caso você tenha um problema no seu inversor, seja on-grid, seja off-grid, é muito mais fácil que você apenas substitua um cartucho como este, do que você tenha que abrir lá o seu inversor e fazer toda uma troca, tá certo? Então, sempre utilizem aqui string box para fazer a sua proteção, porque é muito mais fácil você fazer a troca de um cartuchinho como este, do que ter que mandar o seu inversor para uma assistência técnica para que você troque. E detalhe, garantia não cobre isso, tá? Nenhuma fabricante vai cobrir para você queima de varistor interno do seu inversor, porque é dano causado oriundo pela natureza, fechou? Então tem que ter esta atenção. Então, pessoal, aqui basicamente vocês aprenderam o que tinha para se aprender sobre esse tipo de string box, que é a string box mais simples que você vai utilizar normalmente como entrada e uma saída, tá certo? Novamente, se você não quiser perder ofertas muito interessantes, como aconteceu com essa daqui, onde foram vendidas aqui cerca de umas 20 string box como essas aqui, que é de extrema qualidade, a ABB é uma marca Tier 1, tá? No campo da elétrica, entre aqui nos grupos de oferta, porque eu sempre vou estar colocando links muito úteis como estes daqui, tá certo? E por fim, a gente vai ter apenas a seguinte coisa aqui, olha só. A gente vai ter aqui as borneiras de saída, onde aqui deste lado é onde você vai sair para o seu inversor. E novamente tudo identificado como aterramento, onde você vai ligar no terra, mais e menos para o seu inversor. E aí, depois disso tudo, basta que você simplesmente pegue a caixinha dela, deixe tudo aqui bem acopladinho, bem protegido e use aí no seu dia a dia. Agora a gente vai falar desta outra aqui, maior, tá? Qual vai ser a diferença principal dessa string box aqui? Mesmo corpo de componentes, está certo? Nesse caso aqui, a gente vê aqui as borneiras tudo conectadas aqui
com aquele terminal olhal, tá certo? E novamente o mesmo conjunto. Nesse caso aqui, ó, totalmente feito aqui pela Honesto, tá? Tanto as chaves seccionadoras quanto aqui o corpo de DPS, tá certo? Vale lembrar que a Honesto ela é uma marca chinesa, tá certo? Ao contrário ali da ABB, tá certo? A ABB já é de uma outra região. Não vou lembrar agora de qual, mas certamente, se eu não me engano, ela não é da China. Se for, eu vou deixar uma pequena correção aqui no vídeo, tá certo? E aqui nós temos, como eu falei, os dois corpos de chave seccionadora, reafirmando aquilo que eu expliquei. Não se usa disjuntor em alta tensão, tá certo? E neste caso aqui, os DPS aqui são para 1000 volts 40 kA e nós observamos um corpo triplo de DPS, tá? Aí você pode até me perguntar, Barba, mas por que que tem este corpo triplo aqui? É muito simples, pessoal. Aqui, esses varistores aqui vão receber o surto e vão tentar desviar para o terra. Caso sobre alguma coisinha ainda que eles, porventura, não consigam desviar, este terceiro vai fazer essa função. Então é como se fosse uma redundância. Aí você pode até perguntar assim, tá, Barba, quer dizer então que eu não posso utilizar aquele DPS que só tem 2? Se ele atender a norma, pode sim, pessoal. Inclusive nós teremos um comparativo bem legal de DPS aqui no canal e tá aguardando aí, viu? Tá chegando, aguarda e aguarda que tá bacana demais, galera. DPS aqui nacionais, homologados, DPS chinês, que teoricamente tem a homologação, mas a gente não tem como conferir isso. E DPS que não são normatizados de maneira nenhuma e nós vamos literalmente desmontar eles inteiro para a gente ver como é que é. Então, basicamente é isso. E a única diferença aqui é o corpo duplo, porque nós temos aqui literalmente duas strings individualizadas e aí nós temos todo o circuito aqui individual. E novamente aqui, ó, ele desce aqui embaixo, chega mais aqui, olha só, Josi. Novamente ele chega aqui embaixo e nós temos aqui as borneiras e todas novamente identificadas e aqui pela parte superior vocês podem ver que elas são colocadas aqui com os devidos terminais aqui e são todos aqui cabos solares. Olha só aqui embaixo a gente tem as terminações aqui, olha só, mais, menos e PE, tá bem? Para que serve isso daqui? Aqui, pessoal, aqui é a entrada e aqui embaixo a gente tem as identificações, olha os adesivinhos aqui, olha só, sempre marcando, olha só, in, que quer dizer entrada, tá? Tá certo? E aqui o out, olha só, terra, mais e menos. Então aqui é os conectores, as borneiras de uma única string. Então aqui, ó, tá entrando o positivo de uma string e o negativo, aqui é onde chegam os fios, tá? Você coloca os terminais, coloca aqui embaixo, e eles entram aqui no corpo de distribuição. E aí eles vão sair aqui por baixo e você vai aterrar, vai colocar aqui o positivo e o negativo e a mesma coisa deste outro lado aqui. Então, na prática, pessoal, essa string box aqui, ela é basicamente a mesma estrutura ali da ABB. Deixa eu pegar ela aqui e colocar ela novamente aqui por cima para vocês entenderem. Essas duas aqui, elas têm estruturas extremamente similares. A diferença vai ficar pela duplicidade que esta daqui tem, que é recomendada para você utilizar em 2 inversores, tá? E essa daqui é recomendada para que você utilize em apenas um único inversor, tá? Essa daqui pode até utilizar 2 strings combinadas, tá? Se elas estiverem ali orientadas no mesmo sentido para que você use elas ali em paralelo, tá? E você jogue ali para o teu inversor. Enquanto esta daqui, ela permite a individualização do circuito para que você ligue em 2 circuitos individualizados, tá? Isso é muito importante para que você entenda essas diferenças. Ou seja, um string box de uma entrada e uma saída, uma entrada, ou no caso 2 entradas e uma saída, e 2 entradas e 2 saídas. Entrada quer dizer o número de strings que estão entrando e as saídas, literalmente, a saída que vai ter. Por mais que esta daqui ela possa entrar 2, ela só vai sair uma. Então, você vai utilizar apenas em um inversor. Enquanto esta outra daqui você pode utilizar ou no inversor duplo MPPT ou em 2 inversores, que é o seu uso mais recomendado, tá certo? E aqui, inclusive, a gente vê também aquilo que eu expliquei para vocês na outra ali que eu não mostrei. Olha só esse adesivo que tem aqui, ó. Aqui vocês vão conseguir ver novamente aquela mesma IEC, tá?
o final -3, a corrente e os esquemas de ligação que você pode fazer. Toda chave seccionadora vai ter este tipo de adesivagem aqui. Às vezes não vai estar fácil de ver, mas todas elas têm, tá certo, pessoal? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar a string box da Clamper aberta para vocês e mostrar que existem algumas nuances entre a da Clamper e esta daqui. Bora lá! Beleza, joia? Então, pessoal, agora a gente vai analisar aqui a string box da Clamper, porque, como eu falei, ela tem leves diferenças das demais. Assim como as outras, chega um pouquinho mais para cá, Josi. Você vai encontrar, no caso aqui, na tampa dela, o esquema de ligação, tá certo? Isso aqui é muito importante para que você saiba literalmente o que é que você está fazendo, né? Isso é muito importante. E, Baba, qual a diferença dela? Porque eu estou vendo aqui a mesma chave seccionadora, o corpo de DPS, só que, como eu expliquei, é apenas uma chave. E ela desliga as duas strings, tá? A diferença é que neste caso aqui, desta da Clamper em específico, ela utiliza esse tipo de conector. Chega aqui próximo, José, olha só. Aqui são as entradas, conforme o desenho, e aqui as saídas. E quando você ver uma string box que utiliza este tipo de terminal aqui, tá? De compressão, você não pode usar conector. Igual os conectores que entravam ali embaixo, o conector tubular. Você não pode fazer o uso dele. Você tem que deixar o cobre nu e botar o cobre nu aqui dentro. Você literalmente só vai abrir e colocar ele daqui, tá certo? Então, pessoal, apesar dela ter aqui essas placas, essas coisas aqui, é só para facilitar no uso, tá? Na prática, só o que vai mudar é essa questão dos conectores. Eu sei que vocês já viram por aí muitos vídeos de string box pegando fogo e acontecendo isso, acontecendo aquilo. São esses pequenos detalhes. No caso desse conector de compressão, não se usa terminal, mas naquelas outras que tem aquelas borneiras, se utiliza sim. E aí você tem que ter este cuidado de fazer a instalação conforme o fabricante instruiu, conforme o fabricante direcionou, para que você não tenha nenhum tipo de problema utilizando a sua string box, colocando uma camada extra de segurança no teu sistema solar. E principalmente para inversores mais baratos como este daqui da Anenge, você tem sim que utilizar este tipo de proteção, visto que por ser um inversor inclusive mais economizado, ele não vai ter esse tipo de proteção interna. Então o que era para ser uma camada extra se torna algo praticamente obrigatório. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo para mais conteúdos de elétrica. Bora!